Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou pedir para todo mundo, por favor, deixar a câmera e microfone desligado até a hora que a gente liberar para perguntas e comentários, mas podem mandar informações no chat que não tem problema nenhum. Aí a gente vai respondendo conforme for possível. E primeiro aqui, me apresentando, né, o Vinícius, é um enorme prazer a gente estar podendo fazer essa primeira live da Vital. A Vital tem esse projeto de cultura, vamos dizer assim, de inovação, de poder levar conteúdos de inovação e temas correlatos para todo o sistema Unimed, principalmente aqui para as Unimedes do estado de São Paulo. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo. E para essa primeira live, acho que é a primeira do ano, nada melhor do que a gente poder trazer o que é o básico da inovação, os conceitos principais. Para muita gente, esse tema ainda é muito obscuro, a gente sabe só um pouquinho ali, fica muitos ruídos de comunicação. Então, por isso, a gente trouxe aqui nosso grande parceiro, Felipe, representando o CETEC, para poder comentar um pouquinho sobre o que é inovação, por que é importante que a empresa como um todo entenda a inovação, aplique inovação e não só a área de inovação, né? Porque a gente acaba também muito pensando de, ah, a inovação está lá com o pessoal da inovação, o pessoal da TI, o pessoal de projetos. Não, a inovação está ali para todo mundo utilizar esses conceitos. E Felipe, muito obrigado por poder participar aqui com a gente. Fique à vontade para poder se apresentar, se quiser apresentar o CETEC e fazer a sua palestra. Perfeito, Vinícius. Antes de começar, eu primeiramente gostaria de agradecer enormemente pela oportunidade e pelo convite, tá? Dar um bom dia a todos e todas. Eu também fico à disposição, se vocês tiverem qualquer pergunta no meio, fiquem à vontade para mandar no chat, eventualmente até me interromper também, né? Então fiquem à vontade para trazer qualquer questão, tá? Então fico à disposição de vocês ao longo desta manhã aqui. E eu vou começar com uma apresentação, tá? Então, a ideia aqui, só para contextualizar, eu vou trazer, conforme o Vinícius trouxe, eu vou trazer um panorama geral, e aí, ao longo da apresentação, também me apresento um pouquinho mais profundamente, tá bom? Bem, dando já andamento aqui, pessoal, eu vou pedir a gentileza, assim que a apresentação estiver disponível para vocês, só me deem um ok, porque como eu não estou vendo vocês. Uhum. Já estamos vendo, Felipe. Perfeito. Bem, pessoal, eu tenho começado ultimamente as minhas apresentações, e eu acho que essa apresentação especificamente, quando o Vinícius e o Ives, e no nome deles agradeço de novo toda a Unimed pela oportunidade, eu tenho começado muito com esse slide aqui, né? E por que isso, pessoal? Eu acho que a gente vivenciou no dia 20 de março de 2020, quando teve esse decreto lançado pela presidência brasileira, talvez um dos maiores pontos de inflexões da nossa sociedade, uma das maiores crises sanitárias que a gente viveu nos últimos 100 anos, que foi a pandemia de Covid, né, 19. É importante reforçar que, desde então, mais de 700 mil pessoas vieram a óbito e muitas pessoas perderam pessoas queridas ao longo desses 2 anos aí, que foi esse momento sombrio aí, do qual não só, obviamente, passou pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. E por que eu trago isso, pessoal? Porque, ao mesmo tempo que isso foi esse ponto aí, essa grande mancha de profunda tristeza que a gente vivenciou nesse período, também mostrou o quanto que investir em tecnologia e inovação, ciência, tecnologia e inovação especificamente, faz com que a gente, como país, consiga reverter situações críticas como essa, tá? E aqui eu queria trazer um exemplo de um projeto no qual, para mim, ele simboliza um pouco e vai até numa linha que é interessante para a gente discutir tudo o que a gente vai falar sobre inovação daqui para frente. Esse projeto aqui, tá? Esse projeto é um projeto chamado Inspire, tá? Esse projeto, ele foi um respirador, né? Como um respirador para pessoas que estavam precisando desse tipo de equipamento, como decorrência da Covid-19. E esse projeto, né, para os bastidores dele, foi basicamente uma grande orquestração de capacidades e competências de diferentes atores da universidade, do setor produtivo, da sociedade civil, para conseguir fazer
no tempo mais célere possível, um produto que pudesse salvar vidas, tá? Esse produto, ele foi aprovado, ele foi do desenvolvimento da tecnologia até a sua aplicação como um produto mesmo para salvar vidas, foi um período de 6 a 8 meses, tá? Foi um tempo recorde para o desenvolvimento de um tipo de produto desse. Ele passou por certificações como Anvisa, você conseguiu fazer arranjos sensacionais para que esse produto saísse de fato e caísse aí na sociedade. E alguns números que esse produto alcançou. Foram mais de 60 parceiros envolvidos, tá? Então, muito das universidades, a USP, a Escola Politécnica, o Instituto Federal, vários atores se envolveram nisso. Então, a Marinha se envolveu em etapas de produção desse projeto depois. Então, assim, foi um arranjo que trouxe à tona essa capacidade nossa de conseguir desenvolver soluções como essa. Foram produzidos mais de 1.000 aparelhos, tá? Esses números estão até obsoletos quando eu peguei a primeira vez. Esses produtos atenderam mais de 209 hospitais do Brasil inteiro em mais de 15 estados, tá? E é importante trazer isso, pessoal, porque ele é tão simbólico, o Inspire? Porque ele basicamente ele mostrou que quando a gente possui uma competência, possui capacidade e possui conhecimento acumulado, a gente consegue gerar produtos inovadores em tempos céleres para resolver desafios bastante complexos. Só que a pandemia é um exemplo de problemas complexos que a gente vai enfrentar daqui para frente. Assim como a pandemia, a gente tem lidado cada vez mais com a questão das mudanças climáticas oriundas da emissão de gases poluentes. Então, isso aqui é uma urgência, uma emergência que países inteiros têm olhado com a lógica de mitigação, com a descarbonização da sua matriz produtiva, com soluções alternativas para que a gente emita cada vez menos gases poluentes. A gente ainda tem uma parcela gigantesca do mundo do qual não tem segurança alimentar, e a gente também ainda vive questões, até no próprio Brasil, com questões de saneamento básico. E quando a gente olha isso, uma das respostas possíveis para resolver esses problemas é por meio da inovação. É por meio da inovação que a gente vai conseguir desenvolver soluções inovadoras, produtos novos para que a gente consiga enfrentar as novas pandemias que vão aparecer. Isso é um dado, é um fato. A gente produz as soluções de novas matrizes energéticas que substituam os gases de efeito estufa vinda de matrizes energéticas vindas que emitem carbono, como petróleo, que a gente vai conseguir escalar a produção alimentar e trazer segurança alimentar para áreas que eventualmente tenham problemas, inclusive com a própria mudança climática, com as mudanças climáticas, e que a gente talvez vai produzir novas formas de levar saneamento básico para as famílias, tá, pessoal? Então, pessoal, o que eu trago aqui é essa provocação. O que é inovação e por que aplicar na sua área? Tá? Só para trazer a contextualização, meu nome é Felipe Massano Oriyama, eu estou como diretor de operações, programas e projetos do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, que é o CETEC, tá? Que é uma entidade que faz gestão de ambientes e hubs promotores de inovação, né? Então, a gente tem atuado muito forte, apoiando diferentes tipos de entidades e organizações a constituírem estruturas que consigam dialogar com diferentes atores para promover o desenvolvimento de soluções. No nosso caso, a gente tem um viés bastante forte de soluções que venham de base científica e tecnológica, mas eu vou falar um pouquinho de outras experiências que eu acabei tendo. E, além disso, eu também sou doutorando em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, onde atuo na área de gestão de incertezas e falha. O que é importante trazer, pessoal? Acho que no encontro de hoje, a ideia é que eu... Desculpa, dei uma travadinha. A ideia dos encontros de hoje é ter basicamente três grandes objetivos, tá? Eu quero dar um contexto macro da inovação, então eu quero realmente ter um olhar macro do que é inovação para o Brasil e a sua relevância dentro dessa conjuntura. Quero discutir um pouco os conceitos de inovação e modelos, e caso dê tempo, eu vou apresentar alguns casos de experiências empíricas e pessoais. Esse último, eu tendo a achar que vai acabar ficando um pouco apertado, mas de qualquer forma, eu vou ficar disponível para quem quiser depois bater um papo, trocar figurinha. Tá bom? E aí, pessoal, só para dar uma conjuntura, um pouco da minha trajetória, além do CETEC que eu estou atualmente, eu tenho atuado basicamente nos últimos 10, 12 anos,
como intraempreendedor em programas de inovação e empreendedorismo no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Até por causa da minha trajetória, eu tenho me envolvido em diferentes organizações e programas para fazer com que iniciativas nasçam, tá? Então, esse eu acho é um pouco a minha abordagem aí nos últimos anos. Então, ao invés de eu iniciar uma startup, iniciar uma empresa, alguma coisa do tipo, eu tenho me vinculado muito ao setor público, a instituições de ciência e tecnologia, para ajudar a nascer algumas iniciativas. Então, esses aqui são alguns projetos do qual eu tive a sorte e o privilégio de participar, e aí alguns deles, ou praticamente todos eles, têm a ver com empreendedorismo ou inovação, tá? Então, como exemplo, no Cietec, a gente está responsável pela incubadora de empresas de base tecnológica, que é um espaço onde a gente desenvolve empresas inovadoras que tenham nascido da Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. O Apta Hub, que é uma rede de ambientes vinculadas ao agro do estado de São Paulo. Antes dessa experiência, eu estava no IdeaGov, que era o hub de inovação aberto do governo do estado de São Paulo, e assim, outras iniciativas que eu tive a sorte de acabar vivenciando, tá? Então, depois a gente pode bater um papo sobre cada uma dessas iniciativas, tá? Mas vamos lá. Qual é o panorama da inovação no Brasil? Quando a gente fala de inovação no Brasil, o que a gente está querendo dizer com esses conceitos, tá? Quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um país continental, como todo mundo já sabe aqui, e a gente faz parte de uma dessas estruturas federativas que é São Paulo. Mas quando a gente olha o Brasil, é importante trazer que o Brasil, ele é um país que, quando a gente olha a OCDE, que é uma organização que reúne vários países envolvidos ao redor do mundo, a gente, em média, tem investido pouco em relação ao nosso PIB em pesquisa e desenvolvimento. Em média, o Brasil investe só 1,2% do seu PIB em P&D, quando a média da OCDE, que são países que possuem uma taxa de investimento que é para ser comparada justamente pelo seu desenvolvimento socioeconômico, em média o pessoal tem investido 2% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. E depois, um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouco sobre a relação de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, a gente tem um sistema de ciência, tecnologia e inovação que ocupa uma posição intermediária. O que isso significa? Que a gente tem um conjunto de atores que, na média, é bem posto no mundo, mas que, quando a gente olha alguns outros países, a gente ainda está numa situação intermediária. Então, quando a gente olha Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, a gente percebe que esses países eles estão muito mais avançados pela complexidade do seu sistema de ciência, tecnologia e inovação. Hoje, né, isso é o último relatório que nasceu que analisa, é um relatório global desculpa, da WOP, que mostra sobre a posição do Brasil da inovação. A gente está em 49ª posição. É a melhor posição do Brasil nos últimos, se eu não me engano, 10 anos, tá? Então, a gente realmente a gente tem subido, tem se ranqueado numa posição cada vez melhor. Só que é importante trazer que ainda é uma posição que não é a ideal, mas a gente tem melhorado os nossos rankings aí. Nos últimos 5 anos, a gente estava da posição 50 para trás. Além disso, apesar da gente ter um sistema produtivo relativamente desenvolvido, a gente ainda tem atividades limitadas quando a gente discute a temática de inovação, tá? E eu acho que é importante fazer um apontamento aqui, que quando a gente fala de inovação, né, muito do recurso que é focado em pesquisa e desenvolvimento acaba sendo investido pelo Estado, tá? Por políticas do governo mesmo, e não por parte das empresas. E quando a gente olha países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, essa taxa tende a ser inversa, ou pelo menos equilibrada, 50-50. Então, as empresas acabam realmente alocando muito mais recurso em inovação do que o setor público acaba investindo em inovação. Tá? E, por fim, a gente tem uma questão conjuntural no Brasil, que é a questão de insegurança jurídica, né? Apesar de a gente ter, e eu vou mostrar também um pouco mais adiante, de ter um arcabouço bastante consistente e comparável a nível internacional mesmo, bastante robustos, quando a gente olha até países como Espanha, e a gente tem realmente um arcabouço bastante moderno, a gente acaba ainda tendo elementos que geram uma certa insegurança, e insegurança por si só acaba levando ao risco, e o risco acaba afastando o interesse das empresas em investirem, tá? E aí, pessoal, quando eu falo disso, o que é importante trazer?
Essas aqui são as 5 empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, tá? Isso de dados de 2022. Então, a Petrobras, Embraer, a WEG, a TOTVS, a Braskem. Cada um, como vocês podem ver, são setores bem distintos, né? Petrobras em óleo e gás, Embraer aeroespacial, a WEG eletrônicos, a TOTVS em software e a Braskem em química, tá? Esses dados revelam que das 1.500 empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo, apenas 5 são brasileiras. São essas 5 que estão aqui, de acordo com dados de 2022. Juntas, essas empresas investiram 400 milhões de dólares aí em atividades em 2020. Esse relatório ele acaba dando uns espaçamentos aí. Só que o que é um dado importante para a gente trazer, só para entender, quando a gente fala de investimento em P&D e, de certa forma, investimento em inovação, a Alphabet, que é dona do Google, né, que é a holding do Google, sozinha, né, nesse mesmo, em 2022, ela investiu 39,5 bilhões de dólares, né, o que representa, né, um valor, basicamente, um valor gigantesco a mais do que as empresas que mais inovam do Brasil investem. Então, uma holding americana investe, né, basicamente aí 10 vezes mais do que todas as empresas que inovam no Brasil conjuntamente. E por que esse dado é importante? Porque isso mostra realmente o quanto a gente ainda, como Brasil, é necessário a gente realmente olhar a inovação como parte de uma estratégia corporativa para que a gente se posicione realmente dentro das cadeias globais como um país que produz soluções agregadas, de valor agregado. E conforme eu mostrei anteriormente, essa aqui é a nossa posição, tá? Então, a gente, se vocês forem ver, a nossa melhor posição tinha sido 47ª, quando a gente fala de países inovadores, né? Então, hoje, em 2023, a gente está em 49º e a nossa melhor posição foi em 2011, em 47º, e desde aí a gente começou a ter algumas quedas aí ao longo do ano. A gente se tornou líder de inovação na América Latina, realmente superando o Chile, que até então a gente ficava atrás do Chile. E a gente olha aqui dos lados os 10 países que mais inovam. A Suíça, ela é o país, de acordo com a OMP, que é o país que mais é inovador nos últimos 13 anos, tá? E aí as demais posições vão variando. Aí tem Suécia, tem Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, e eu até recomendo que vocês olhem esse relatório aí, que é muito interessante, porque ele mostra um pouco o cenário global disso. Só que o que ele é importante trazer? A gente está muito aquém do nosso potencial econômico, combativo e tecnológico, porque o Brasil é a 10ª maior economia do mundo, e a gente tem sim um sistema científico bastante diversificado, com centros de excelências globais, né? Então a gente tem condição de se estar numa posição melhor em relação aos demais países desse ranking. Mas isso a gente tem um conjunto de desafios a serem superados. Além disso, tem um outro gargalo que quando a gente olha o Brasil, é que quando a gente olha o que a gente exporta para o mundo de bens e serviços, o Brasil ainda, a gente tem mudado, e isso é uma mudança de gráfico que eu considero bastante perigosa, que a gente tem que olhar com bastante atenção. Cada vez mais a gente tem exportado produtos de não industriais, ou demais produtos que geralmente são commodities, os produtos de média baixa e baixa intensidade tecnológica, eles também têm crescido, e os produtos de alta e média, de alta e média alta intensidade tecnológica, eles caíram ou se mantiveram estável. O que isso na prática representa? Que a gente tem cada vez mais exportado produtos de menor valor agregado e produtos de maior valor agregado, que geralmente são intensivos em tecnologia, eles estão caindo ou estão estáveis há mais de 2 décadas. Tá? Isso é um problema, especialmente por uma questão da gente não conseguir se posicionar de uma forma estratégica internacionalmente. Tá? Esse é o panorama que a gente se encontra mais ou menos hoje no Brasil, e não é à toa que tem sido feito várias políticas nessa situação. Por que eu trouxe isso? Para a gente refletir. O que é inovação, então? Né? Porque quando eu trago esse panorama, e às vezes é interessante ver esses gráficos, para falar, beleza, né? A gente precisa investir em inovação, é importante, mas beleza, o que é inovação? Quando a gente fala o que é inovação, acho que é importante trazer que existem alguns conceitos que definem o que é inovação. Um dos primeiros a surgir o que é inovação e que, de certa forma, baliza um pouco esse modelo mental coletivo é o Manual de Frascati. Tá? O Manual de Frascati é um dos documentos que nortearam um pouco o conceito de inovação tecnológica. Então, ou seja, o Manual de Frascati, ele, de certa forma, relacionou esses dois conceitos. Para o manual, a inovação ela tem uma base da tecnologia.
e aí aqui ele traz que as inovações tecnológicas são atividades, né, um conjunto de diligências científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais, que incluem investimento em novos conhecimentos para a realização de produtos e processos novos e aprimorados. Nessa definição do manual de Frascati, é importante dizer que aqui se atrela muito inovação e pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a pesquisa e desenvolvimento, que seria ações no qual você vai estar produzindo conhecimento, ele está relacionado com o desenvolvimento de novas soluções, tá? Vocês vão ver que esse conceito, ele é importante porque ele, de certa forma, consegue trazer um olhar forte para a importância da pesquisa básica, um olhar forte que o processo mesmo de como a inovação tecnológica é desenvolvido, mas cada vez mais a gente tem utilizado o Manual de Oslo como base para entender o que é inovação, e assim a lei federal também, como vocês vão ver adiante, ela acaba pautando um pouco esse conceito também. Então é importante o Manual de Frascati porque ele discute a inovação com esse olhar da tecnologia e também pauta a agenda de que investir em pesquisa e desenvolvimento é fundamental quando a gente, pensando em país, discute a temática de inovação. Um segundo conceito importante é o que vem do Manual de Oslo, tá? Esse aqui é um dos conceitos mais predominantes que vocês vão ver, porque aqui vocês vão ver que o conceito de tecnologia, inovação tecnológica, ele não é mais a base disso aqui. Porque inovação para o Manual de Oslo é um novo ou aprimorado produto ou processo, ou a combinação de tudo isso, que difere significativamente dos produtos e processos anteriores e que foi disponibilizado a potenciais usuários, produtos ou colocado em uso processo. Esse manual, ele distingue basicamente 4 tipos de inovação. Inovação em produto, né, que seria a introdução de um novo produto ou características novas no mercado. A inovação num processo, que são novos métodos de produção e distribuição. Inovação em marketing, que relaciona com mudanças de concepção, posicionamento e promoção de produtos. E, por fim, a inovação organizacional, que está relacionada com as práticas de negócio da empresa. Por que o Manual de Oslo é importante? Porque, como vocês podem ver, o conceito de inovação ele não está mais necessariamente atrelado à tecnologia em si. Aqui é se discutido a questão da introdução de algo novo aprimorado. E esse conceito ele acaba sendo fundamental na nossa discussão, porque a partir de agora, a inovação ela não está mais atrelada exclusivamente ao desenvolvimento tecnológico, mas sim a forma como algo é introduzido e é visto no mercado, né? E como, de certa forma, esse valor é gerado. E, por fim, um que realmente vai pautar um conjunto de coisas no âmbito nacional e que é balizado no Manual de Oslo, mas também em outras discussões, que é a própria Lei Federal de Inovação, que nasceu em 2004 e depois teve uma nova lei em 2016, que, na prática, inovação é a introdução de uma novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos e que compreenda a agregação de novas funcionalidades, características a produtos, serviços ou processos já existentes que possam resultar em melhorias ou em efetivo ganho de qualidade e desempenho. Como vocês podem ver, a lei federal ela bebeu muito do Manual de Oslo, porque ela traduz, né, e acaba sendo até um conceito menos abrangente, mas de certa forma ela bebe muito desse manual, trazendo que ela não precisa ser um desenvolvimento de uma nova tecnologia, mas que sim a inserção de algo novo, e a tecnologia é uma base para isso. Tá bom? E aí, pessoal, como eu não estou vendo vocês, caso vocês estejam pergunta ou queiram realmente fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? De qualquer forma, eu vou dando andamento aqui nas falas, mas não deixe de anotar suas perguntinhas aí para a gente bater um papo depois. E aí, pessoal, dentro desse conceito de inovação, eu trago uma camada um pouco complementar que eu achei importante para a nossa discussão, tá? Que é justamente que a inovação ela não deve ser confundida com aspectos circunstanciais, ou seja, é fundamental dizer que todo mundo inova. Em primazia é isso, a gente vai estar buscando coisa nova, a gente vai estar buscando processos novos, vai estar buscando gerar um produto novo, só que, sob a perspectiva de uma organização, e no caso da Unimed, é fundamental trazer que a inovação é um conceito social e econômico, só que ela é um processo, ou seja, ela é sequencial e ela tem uma rede de atividades, e justamente por isso ela é gerenciável e organizável, tá? Então, a inovação, ela não basta acontecer em si, ou seja, você criou uma inovação. Dentro de uma organização, é fundamental que a inovação ela vire um processo para que ela seja gerenciável e ela seja organizável, ou seja, você seja capaz de fazer a gestão da inovação dentro da sua organização.
Mais difícil do que gerar uma inovação é você sistematizar esse processo para que você gere continuamente processos de inovação, tá? Então, essa definição aqui, que não é bem a definição de inovação, na verdade, desculpa, essa definição de inovação, ela mostra que a inovação, ela não deve ir numa linha de uma ação circunstancial ou uma faísca aleatória. Pelo contrário, a organização tem que construir competência e tem que ter capacidade para fazer isso de forma sistêmica. E aí sim você começa a ter uma estrutura capaz de gerar inovação. Tá? E aí, quando a gente já olha a inovação, a gente tem que olhar algumas dimensões da inovação. E aí eu gostaria também de quebrar um mito de que a gente sempre tem que... A inovação ela tem um quê realmente de disrupção. Pelo contrário, a inovação ela tem diferentes gradações de acordo, primeiro, com a complexidade dela e com o nível de incerteza, tá? E aqui, incerteza, vamos definir de forma bem simples. Incerteza é tudo que aquilo que eu consigo minimamente fazer probabilidade do que pode acontecer daquilo que não pode, tá? Então, por exemplo, vocês conseguem mais ou menos calcular um cenário, jogar um dado, se você jogar um dado, isso é probabilidade, dá para saber quais as opções que vai sair no dado. Agora, se você jogar infinitos dados, não tem como saber disso, porque aí existe incerteza. Então, esse é um baseamento um pouco diferente. A pandemia, por exemplo, foi uma grande incerteza dentro do ecossistema, porque ninguém sabia o que ia acontecer dali diante. Então, ninguém conseguia nem calcular, imaginar cenários. Então, isso é incerteza. E aí, quando a gente olha sobre essa perspectiva, é fundamental trazer que, na ponta de baixo aqui, a gente vai ter o que a gente chama de inovação incremental, que seria justamente quando tem menor incerteza, ou seja, tem risco, e tem menor complexidade. Então, quanto menos complexo e menor incerteza, a gente vai estar fazendo inovações incrementais. Um exemplo simples, mudança de layout de site para melhorar a navegabilidade ou acréscimo de um botão no site. Isso pode ser uma inovação incremental que é importante, justamente porque talvez você otimize, você eventualmente consiga fazer com que os usuários gastem menos tempo na página do site, ou mesmo, vou criar uma ação de marketing para uma data específica. Se isso nunca foi feito e realmente vai gerar valor para os clientes, isso é uma inovação incremental. E do outro lado, existe a inovação radical. Tá? A inovação radical é quando essa inovação existe um alto grau de incerteza e um alto nível de complexidade. Geralmente, quando a gente olha a inovação radical, ela está num ponto onde você potencialmente vai romper mercado. Tá? Não acontece circunstancialmente, não acontece com tanta regularidade, mas quem consegue fazer isso aqui realmente vai conseguir desbravar um novo mercado que antes sequer existia, tá? Então, um exemplo de inovação radical é, por exemplo, quando as máquinas de filme, quando as máquinas de filme deixaram de existir por causa que começou a ter câmera digital. Tá? Isso foi uma grande inovação radical, porque isso mudou toda uma cadeia. Você basicamente criou um novo cenário aí. Smartphone, também você muda toda uma cadeia. Você antes tinha celular com botões e você consegue, via um aparelho único, ter um conjunto de aplicativos e várias coisas ali para conseguir fazer várias atividades. E assim por diante. Você tem algumas lógicas que surgem disso aí. O que acontece, e aí eu achei importante, e por que eu fui colocando esses monte de tipos aí na apresentação? Porque elas podem ser de vários tipos, né? Você pode ter uma inovação incremental no marketing, inovação incremental, né, tipo, no mercado, organizacional e coisas do tipo, tá? No geral, nessa ponta aqui do radical e de alta complexidade, você acaba, de fato, atrelando conjuntos de tipos de inovação, né? Ou plataformas de inovação, ou tem muito a ver com algumas tecnologias novas, né? Um bom exemplo de uma grande inovação radical também, que ainda vinculando com a temática da pandemia, foi as vacinas de RNA, que basicamente criou uma nova rota tecnológica que até então não existia. Tá? Isso aí, e por isso que é tão importante a lógica de a gente também ter esses conhecimentos acumulados, porque é um tipo de inovação que não surge do nada, né? Geralmente tem uma construção que às vezes demora muitos anos e até décadas para que se consiga chegar até lá, tá? Então é importante ter esse olhar, porque tudo isso é inovação. Agora, como é que você lida com essas inovações? Aí tem modelos e formas e atuações diferentes. Mas é fundamental só desmistificar de que a gente sempre busca a inovação radical. A inovação radical, ela é
é gerenciável, esse aqui é um campo novo de pesquisa, como é que você gerencia e tenta realmente gerar inovações radicais de forma um pouco mais estruturada, mas, no geral, quando a gente discute inovação, a gente está indo sempre para o campo mais do incremental, o que é fundamental, porque é isso que vai dando a vantagem, ou você vai conseguindo melhorar o que se possui na rotina do dia a dia das empresas, tá? Uma segunda pergunta que pode surgir é para te fazer, por que devemos inovar, tá? Por que é tão importante investir em inovação nas empresas? Existem vários motivos do porquê é tão importante investir em inovação numa empresa. Primeiro, otimização de processos. Os processos podem ser simplificados, eles podem ficar mais ágeis, vocês podem realmente fazer com que processos eventualmente obsoletos ele deixem de existir, consigam colocar novos processos. Um bom exemplo, às vezes, é quando traz novas ferramentas que digitalizam processos que eventualmente antes eram analógicos, aumento de produtividade, né? Muito se discute sobre inteligência artificial hoje em dia, e basicamente a inteligência artificial, quando bem usada como uma ferramenta, ela é um ganho de produtividade absurdo, porque ela consegue fazer coisas que eventualmente você consumiria seu tempo, então ela tem um quê de aumento de produtividade gigantesco. Você pode melhorar a relação com seus consumidores, justamente porque você consegue criar mais valor com processos e produtos e serviços que você já possui. Você gera novos e melhores produtos, e você pode gerar mais benefícios sociais. Além disso, você cria vantagem competitiva, né? A empresa que inova, ela vai se diferenciando em relação aos seus concorrentes. Então, isso é fundamental para um cenário onde você tem muita competição. O segundo ponto, você cria ambientes mais seguros para dentro das organizações. Então, inovar para a organização também é criar novos espaços de colaboração e até novos espaços dos quais as empresas elas podem gerar mais valor justamente por conseguir criar espaços cada vez melhores para os seus colaboradores. Você reduz custos, né? Você consegue trazer novas tecnologias ou novos processos, novas práticas que conseguem fazer alavancar, consigam diminuir custos. Você aumenta a lucratividade, né? Inserindo um novo produto, você vai ter mais lucro em relação a isso, um novo produto, um novo serviço. E, por fim, você se alinha a novas tendências tecnológicas, né? Então, como eu trouxe, inteligência artificial é um bom exemplo. No momento que você começa a entender esse ferramental e trazer para a sua prática, você vai se alinhando às melhores práticas do que tem acontecido no mundo. Isso sob a perspectiva da organização, ou seja, da perspectiva da empresa. Só que quando a gente olha uma camada, porque eu trouxe lá atrás, falando do país, Brasil, então, assim, qual é a relação, né? O país inovador e as empresas serem inovadoras? Porque quando a gente olha para um país, a lógica da gente inovar é fundamental pelo simples fato da gente, primeiro, reduzir a fronteira tecnológica em relação a outros países. Tá? No momento que as empresas se tornam mais inovadoras, a gente começa a reduzir a distância entre as nações mais desenvolvidas e a gente começa a se tornar, como país, mais competitivo e cada vez, e com isso a gente começa a se tornar um agente dentro de cadeias globais, que são justamente essas, vamos dizer, cadeias, essas cadeias são justamente áreas que são bastante estratégicas pensando globalmente. Então, a gente começa a se tornar um país que tem uma posição estratégica para isso. Não é à toa, se vocês procurarem chips, né, hoje em dia tem sido uma disputa global sobre isso, porque justamente chip é uma tecnologia fundamental para tudo que a gente faz hoje. Não é à toa que países estão criando planos trilionários para a produção de chips, mas isso em várias outras áreas, né? Quando a gente fala energia, agora energia renovável, não é à toa que tem sido investido trilhões em novas formas alternativas como hidrogênio verde, produção de IFAs, né, que é a produção de insumo para produção de medicamentos, também serviço recursos volumosos, é justamente para que a gente consiga estar na fronteira tecnológica e, com isso, o país se torne cada vez mais competitivo e, de certa forma, consiga, como eu falei, aumentar sua competitividade, mas também aumentar sua riqueza interna. Né? Porque, conforme eu mostrei lá atrás, se vocês forem ver aquele grafiquinho que eu mostrei, o Brasil tem cada vez mais exportado commodity, né? O que são produtos de baixo valor agregado e baixa intensidade tecnológica, e quando a gente olha os produtos de alta intensidade tecnológica, a gente tem exportado menos. Exportado menos. Por que é importante reverter isso? Porque quando a gente inverte essa lógica, a gente gera mais riqueza para dentro do país, tá? E aí é fundamental a gente ter esse olhar. Então, porque quando a gente inova, a gente, de certa forma,
quando as empresas inovam, a gente consegue reduzir a nossa fronteira tecnológica, a gente aumenta a nossa competitividade como país e a gente diretamente também aumenta a nossa riqueza. E, em última instância, a gente vai gerar crescimento econômico e desenvolvimento social do país. Tá? Essa é a relação quando a gente fala de investimento em inovação nas organizações, investimento, e o que isso reverbera para o país e o que isso gera para a população. Tá? É fundamental ter esse olhar para que a gente consiga entender, mas para que a gente está inovando, para que tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, é por causa disso. Porque isso você gera, de certa forma, empresas cada vez mais capazes de lidar com a complexidade e, ao mesmo tempo, gerar cada vez mais valor. Você torna um país mais resiliente e competitivo na disputa global, especialmente nas disputas tecnológicas e em áreas que são estratégicas ou insumos estratégicos nessas cadeias, e isso vai ter uma relação direta com o crescimento econômico e desenvolvimento social. Tanto que, se vocês pegarem aquele gráfico dos países ali que mais inovam e a lógica de desenvolvimento social e econômico do país, vocês vão ver que existe uma certa relação, tá? Então, os países Suíça, Suécia, têm altos índices de desenvolvimento socioeconômico, então o investimento em pesquisa e desenvolvimento cada vez mais é atrelado justamente nessa dimensão. Beleza. Posto isto, posto que para um país é importante, posto que é importante para um país a inovação, os governos fazem algo em relação a isso? Sim, tá? E aí é fundamental trazer que existem basicamente duas dimensões de políticas de inovação, tá? Então, assim, é importante trazer que quando a gente pensa em inovação, geralmente a gente está dentro de um ecossistema, né? E um ecossistema, ele é orientado por vários atores, né? Públicos, privados, e dentro desse ecossistema é fundamental trazer que o setor público, o governo, ele é um agente, né? Um agente ativo. E aí as políticas públicas, elas servem justamente para, eventualmente, intervir em momentos que, porventura, ou sejam muito incertos, ou seja, onde o mercado não quer entrar, justamente por sua aversão natural ao excesso de risco, né, por perda, eventualmente, possíveis, e, eventualmente, por áreas que sejam relevantes pensando em sociedade, né, pensando no âmbito mais social da coisa. Tá? E aí, existem duas dimensões que é importante a gente discutir. O primeiro é o foco no mercado, né? Esse aqui são as políticas tradicionais de inovação, é quando o Estado ele tenta mitigar a aversão do risco da incerteza das empresas, ele tenta aumentar a produtividade, a competitividade e a sustentabilidade das empresas, e por isso que ele cria as políticas de inovação. E é onde entra muito forte a discussão de sistemas nacionais de inovação, que na prática são as entidades como universidades, institutos de ciência, tecnologia e inovação, entidades de fomento, como o FAPESP, aqui no estado de São Paulo, fundações de amparo à pesquisa, né, como a FAPESP, fundos de investimento, como a FINEP, para inovação e coisas do tipo, tá? E aqui a lógica é estruturar e dar competitividade à iniciativa privada, tá? Então, esse é um ponto importante. E cada vez mais começou a surgir também um olhar crítico dentro do setor público para criar políticas internas para que o setor público se torne mais inovador, para reverberar para a sociedade como um todo. E aqui a gente tem basicamente a lógica de o governo entender que possui suas falhas e que é importante ele inovar para dentro, que tem problemas complexos que sozinho o setor público não vai conseguir sanar. Então, por exemplo, quando a gente olha ali a questão dos saneamentos, existem arranjos possíveis que o setor público vai conseguir, pode fazer na relação com o setor privado. Tá? E esse é um ponto interessante, porque é o setor público entendendo a sua incapacidade interna de conseguir desenvolver soluções sozinho. Ter melhores serviços e mais participação da social. Isso aqui surge uma tendência muito forte que a gente não vai abordar tanto aqui, mas que são as unidades de inovação dentro do setor público, que está muito vinculada à dinâmica de tendências de gestão da administração pública. E a lógica aqui é prover processos e serviços inovadores. Em última instância, eles possuem uma meioca ali, né, de como isso funciona, né, com interação, colaboração, tentativa e erro. Só que o mais importante é o foco esses grandes políticas de inovação dessas duas esferas é para gerar desenvolvimento social e econômico das nações e das unidades subnacionais. Ou seja, é para gerar desenvolvimento econômico e social no nível federativo, no nível estadual, no nível municipal. E quando a gente fala em foco no mercado, exemplos de políticas nessa linha. Quando o Estado faz investimento em ciência, tecnologia e inovação,
tá? Então, você cria condições para que, e grandes fontes para o mercado inovar. Então, grandes programas nessa linha, você cria uma linha de desenvolvimento de novas formas de atendimento à população, transformação digital, sabe? Isso são grandes políticas visando fomentar a inovação. Compras públicas, esse é um tema muito interessante que tem emergido cada vez mais, é o Estado usar seu poder de compra, porque, a título de curiosidade, o Estado é o maior comprador de soluções, pensando em porcentagem mesmo. Então, as compras públicas, elas acabam ser um excelente mecanismo do Estado orientar o mercado numa direção que ele acha importante para a geração de valor, e aí ele usa a sua capacidade, seu poder de compra, adquirir soluções com requisitos necessários, tá? E depois a gente pode discutir alguns projetos nessa linha. E por fim, e aí aqui só um ponto, às vezes são compras que não necessariamente o mercado estava disposto a arriscar. Então, é muito famoso o caso da NASA, tá? Os primeiros foguetes na década de 50, quando foram para a Lua, eles foram compras públicas, tá? Foi o Estado incentivando o setor privado a fazer com que o setor público incentivando o setor privado a desenvolver novas tecnologias para que fosse possível desenvolver um foguete, tá? Usou-se muito poder de compra naquela época. E, por fim, é quando você consegue criar a inovação institucional econômica, quando você consegue criar e alterar regras dos jogos econômicos. Então, isenção fiscal e coisas do tipo, é quando você realmente muda aí você dá algum incentivo para alguma área específica que é importante alavancar. Tá? E aí, quando a gente fala em foco no governo, existem as inovações internas, né, que são inovações de produtos e serviços públicos, né, então esforços do governo em atender melhor. Então, quando às vezes, por exemplo, Poupa Tempo no estado de São Paulo foi um excelente exemplo de como você integrou serviços para simplificar o atendimento, tá? Então, você conseguiu mudar e dinamizar e ganhar um ganho de eficiência que reverbera nas empresas como um todo. Inovações e processo, eu gosto do Poupatempo porque o Poupatempo é meio transversal, né? Mas inovação e processos é um outro exemplo que o Poupatempo conseguiu, porque no momento que você colocou tudo no mesmo espaço físico, você conseguiu mitigar vários problemas que tinha, que era, para quem não nasceu, até não viu só o que era antes do Poupatempo, é um bom exemplo, porque antes, para você conseguir vários serviços públicos, você tinha que ir em vários lugares diferentes na sua cidade ou até no seu estado. Com o Poupatempo, faz tudo lá. Né, na toa que o nome é Poupatempo. Então, você resolve vários problemas de vários serviços públicos no mesmo lugar. Então, você integrou vários processos ali dentro também. Você tem inovações institucionais políticas que alteram a regra do jogo político. Então, políticas participativas e coisas do tipo, que você vai ter mais interação com a população, são bons exemplos também. E, por fim, inovação organizacional. É quando você cria instâncias para que alguns processos decisórios sejam até mais ágeis, para que você consiga, eventualmente, fazer algumas ações. Ou mesmo quando surgem as unidades de inovação. É um bom exemplo de você criar espaços institucionais para pensar em inovação dentro do setor público. Tá? E aí, paralelamente, pessoal, é importante falar, e aí dentro dessa seara ainda do setor de país, que a gente teve um amadurecimento bastante grande das políticas de inovação ao longo do tempo no Brasil, tá? Então, lá em 93 teve a lei de licitações, mas desde então, desde 2004, ou seja, até o ano de hoje, 2024, nos últimos 20 anos, a gente teve um amadurecimento sensacional no que tange políticas de inovação, tá? Então, a gente teve a Lei Federal de Inovação, que eu citei lá atrás, o novo Marco Legal do CTI, teve algumas mudanças bastante significativas na lei de 2004, teve lei de estatais, estratégia de transformação digital, marco legal de startups e a nova lei de licitações contábeis. Então, o Estado tem se mobilizado para constituir um arcabouço, e por isso que eu trago que o arcabouço brasileiro é bastante robusto comparativamente ao internacional, tá? Então, agora existem algumas questões de insegurança, tá? Legal. E aí, avançando, voltando agora numa discussão que eu acho que é importante discutir os modelos de inovação, tá? Porque eu sempre tenho trazido constantemente, P&D, pesquisa e desenvolvimento e coisas do tipo. Mas isso é uma discussão bastante teórica, mas que eu acho que faz emergir uma discussão que é fundamental, a diferença entre o modelo linear e o modelo interativo. Quando a gente fala do modelo linear, a lógica era que a pesquisa básica vai gerar inovação. Tá? Esse é o modelo que predominou até mais ou menos a década de 80. Tá? É basicamente que assim, falava, olha, quando você tem que investir em pesquisa, porque a pesquisa ela vai gerar uma pesquisa aplicada, vai gerar um produto, você vai escalar esse negócio e depois você vai aplicar no mercado.
Tá? Essa lógica, ela partia de que as instituições de pesquisa ou as áreas internas das organizações, elas iam ofertar tecnologias e as empresas iam demandar por essas tecnologias. A dinâmica de pesquisa e desenvolvimento, ela surge nessa discussão. Ou seja, P&D tem essa relação. O que acontece? Com o tempo, se percebe que, primeiro, tem algumas premissas que precisam ser revistas. Que, primeiro, pesquisa científica era a única fonte de novas tecnologias e, com isso, inovação. Isso se provou como uma visão incompleta. Tá? O segundo ponto, que é uma visão bastante tecnocrata, né? Então, a gente tem uma visão de produção de artefatos, quando a inovação ela é mais complexa, conforme a gente discutiu. Existe inovação em organização, existe inovação em marketing, ela não é só produto. Além disso, ela é uma abordagem sequencial, ou seja, você parte de que você tem que pesquisar para gerar inovação, mas certamente vocês já vivenciaram outros processos onde a inovação nasceu de outras formas, sem necessariamente passar pela pesquisa. E, por fim, não considera a complexidade social onde esse evento está acontecendo. Em suma, o investimento, o que se percebeu com o modelo linear é que o investimento em pesquisa e desenvolvimento não levava sozinho ao desenvolvimento econômico e tecnológico. E aí surge um modelo que é o modelo predominante hoje, que é o modelo interativo, que, na verdade, você parte que existe um mercado potencial, uma oportunidade, você vai fazer uma relação de feedback aí tem a etapa do projeto básico, projeto detalhado de teste, projeto de produção, distribuição e comercialização. Só que o mais importante é que existe sempre esses fluxos de feedback, tá? Ou seja, para analisar o mercado potencial, você vai estar interagindo com pesquisa, você vai estar interagindo com conhecimento científico e tecnológico, e essas relações, elas não são lineares. Pelo contrário, elas têm loops de interação a todo momento. E aí esse modelo é interessante porque entende-se que o conhecimento científico ele pode ser aproveitado pelo sistema econômico em alguns momentos, em algumas circunstâncias, e não de forma linear. O segundo posto que é um processo iterativo e multidirecional, ou seja, ele vai das interações entre os diferentes momentos do que está se buscando fazer no processo inovativo, e que ele é multidirecional, ou seja, ele não é linear mais, ele pode ir e voltar ou ter loops de interação. Além disso, a tecnologia não precisa do avanço da ciência. E esse é um ponto importante, porque às vezes a tecnologia ela vem de outros, ela vem do acúmulo de outras tecnologias e ela vem de outras recombinações. Então, não necessariamente o desenvolvimento tecnológico ele vai vir da ciência necessariamente, às vezes ele vai fazer um processo recombinante. E, por fim, as iterações são casuais e em várias etapas. Elas não são necessariamente, como eu falei, elas não são lineares, elas podem acontecer espontaneamente. E esse modelo se sobrepõe ao linear ao trazer que as formas de relacionamento são múltiplas. Só que o que é importante trazer? Que o fato disso existir não significa necessariamente que você deixa de ter a necessidade de pesquisa e desenvolvimento, porque a pesquisa e desenvolvimento ela é um elemento fundamental, porque ela é um dos caminhos possíveis para que a inovação aconteça. Então, você entender que o pesquisa e desenvolvimento é parte do processo de inovação e não a área de inovação é um ponto central na nossa discussão aqui. E essa fala aqui desse pesquisador é importante, porque no modelo interativo, o centro da inovação é a empresa e não a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, a inovação tem que ser uma atividade da empresa e a empresa, e da empresa deriva as iniciativas que vão possibilitar a inovação. Então, partindo da necessidade do mercado e apoiando em diferentes outros estruturas ou conhecimentos já existentes, tá? Então, você muda um pouco o eixo. Então, para inovar, precisa de pesquisa e desenvolvimento? Não. Mas pesquisa e desenvolvimento representa um importante eixo para discutir inovação, tá? Especificamente em algumas áreas específicas como o setor industrial, né? Mas, de qualquer forma, é entender que a inovação ela tem que acontecer e tem que ser uma perspectiva da organização como um todo. Então, a inovação ela é transversal e ela não depende necessariamente de uma estrutura única. E aí, pessoal, caminhando quase aqui para o final, tem uma discussão importante de inovação aberta. Para entender inovação aberta, a gente tinha que falar do modelo interativo, porque a inovação aberta, ela justamente nasce dessa dinâmica e dessa construção. E a inovação aberta, pessoal,
conceito dela é esse aqui. Esse aqui é um dos conceitos mais famosos quando a gente discute inovação aberta. Que inovação aberta é um processo de inovação distribuído com base em fluxos intencionais de conhecimento, gerenciados por toda a fronteira da organização, utilizando os mecanismos pecuniários ou não pecuniários alinhados com a estratégia ou modelo de negócio da organização. De forma simples, pessoal, é quando justamente a organização intencionalmente cria porosidade entre suas diferentes estruturas para troca de conhecimento. Basicamente é isso, tá? Captura de conhecimento e troca de conhecimento. O que é importante trazer? Inovação aberta não é só da organização para fora, ela pode ser interorganizacional. O que eu quero dizer com isso? A Unimed como exemplo. A Unimed ela não precisa, ela não faz inovação aberta só com agentes fora Unimed. Não, a Unimed pode fazer departamento de marketing com departamento de administrativo. É uma troca de conhecimento intencional entre partes diferentes para geração de valor e alinhado ao modelo de negócio da organização, tá? E aí, quando a gente fala do fluxo de inovação aberto, dá para dizer mais ou menos isso. Surge um problema, você compreende quais são os problemas, pega um desafio, você joga dentro de um funil, né? E aí esse funil você vai tentando realmente buscar os conhecimentos. Então essas bolinhas aí são os conhecimentos que vocês vão pegando em diferentes etapas da fronteira. E isso pode ser em diferentes etapas. Você, às vezes tem uma etapa de ideação. Você quer realmente ter uma troca ou precisa de um conhecimento alheio em uma outra estrutura. Você vai capturando esse conhecimento aí para conseguir realmente gerar ou desenvolver inovação. E a inovação aberta é fundamental porque se assume que o conhecimento dentro da organização sempre vai ser menor do que o conhecimento fora da organização, tá? E isso é uma premissa importantíssima, porque no modelo linear se assumia que o conhecimento dentro da organização ele era um diferencial competitivo, você fechava a organização. Então, a inovação aberta ela entende que não é, e aí você cria esses mecanismos intencionais para a troca de conhecimento externo, tá? E aí, pessoal, esse é o último bloquinho aqui, antes de abrir aqui para algumas perguntas. Às vezes é muito comum a gente, quando discute inovação aberta, discutir startup, tá? E aí eu quis trazer um pouco a discussão sobre startup, tá? E aonde isso tudo se encaixa, tá? Quando a gente fala de startup, é importante dizer que startup ela está vinculada a uma dinâmica de inovação relativamente recente, tá? E isso vem muito a partir da década de 70, quando várias tecnologias de informação elas começam a desencadear um conjunto de transformações em bens, serviços, modelos de negócio e desenvolvimento de nova tecnologia. Então, no momento que você difunde esse tipo de conhecimento, você começa a mudar todo a lógica de mercado. Então, você começa a fazer com que teste e aprendizagem, né, os ciclos de teste e aprendizagem fiquem mais baratos e mais curtos, que é uma mudança gigantesca dentro da conjuntura, porque até então testes eram muito caros e você começa, de certa forma, conseguir fazer esses ciclos mais curtos e mais rápidos. Você compartilha o risco, porque você começa a ter uma dinâmica de compartilhamento de risco. Então, você faz com que a dinâmica ecossistêmica e entre parceiros comece a se tornar uma forma de atuação, o que mitiga o risco único de uma única organização lançar um produto. Então, por exemplo, quer lançar um novo produto, você faz uma parceria com uma entidade, um centro de pesquisa, você está compartilhando o risco entre essas partes, o que faz com que você mitigue o risco para se inovar. Você possibilita novos modelos de negócio que até então não eram possíveis. Então, a internet ela faz com que a gente mude a dinâmica aí de como os novos modelos, não só a internet, mas a questão de microchips e todas essas coisas. E, por fim, você tem um barateamento tecnológico colossal, o que faz você democratiza e dissemina o acesso à tecnologia de informação, fazendo que haja um boom de possíveis novas organizações com novos modelos de negócio, tá? E aí você começa a ter uma convergência de fatores. Então, essa conjuntura aqui faz com que a lógica de startup comece a emergir, ou seja, empresas que consigam se beneficiar dessa conjuntura para conseguir gerar modelos de negócio cada vez mais escaláveis. Então, assim, primeiro, as startups ganham um protagonismo como agentes dinamizadores econômicos sociais, né? Então, dentro dessa conjuntura você começa a ter um amadurecimento do ecossistema de startups e a difusão de vários instrumentos de apoio a esse tipo de empresa, especialmente na década de 80 e 90. E, por fim, você começa a ter novas estruturas e organizações dedicadas à inovação. E isso você faz com que a inovação aberta corporativa se alinhe à dinâmica de startups. E aí, só para trazer, as startups, elas são uma mudança significativa da dinâmica de processo de inovação, porque ela basicamente muda o modo operandi das empresas estabelecidas, tanto
pelo aumento de competição, como pela necessidade mais de exploração para desenvolvimento tecnológico. Ou seja, as startups elas entram como um agente novo dentro desse caldo, onde faz com que, ao mesmo tempo que elas sejam grandes competidoras que podem quebrar o mercado que algumas empresas estabelecidas estão, mas, ao mesmo tempo, elas também representam agentes, rotas possíveis de novas tecnologias que essas empresas podem interagir ou de novos serviços. Tá? Então, é meio dual essa relação. Não é à toa que muitas das grandes empresas, as Big Techs, elas foram startups e algumas grandes empresas que eram estabelecidas acabaram ficando no meio do caminho, né? E aí, algumas grandes empresas hoje em dia, elas têm esse olhar, não é à toa que elas adquirem startups, fazem relação com algumas startups, porque elas sabem que essa relação começa como competição, mas ela pode ser uma articulação importante de um ativo futuro, né? E aí, só para finalizar, o que é uma startup, tá? E aí uma startup é sempre um empreendimento iniciante, tá? Ela tá com uma operação recente comercial. Ela geralmente é intensiva em inovação conferida por produtos e serviços ou até modelo de negócio. Ela tem um potencial de escala ou de impacto. Ela busca recursos econômicos e financeiros, então ela sempre está em busca disso, porque ela está em validação constante. E, por fim, ela sempre está nadando em alto grau de incerteza e risco, né? O Marco Legal de Startups, ele definiu startups com esses 3 pontos aqui, tá? E o Marco Legal, ele define o que é startup porque hoje o governo criou instrumentos de comprar soluções exclusivamente de startups, então é importante ter essas definições. Então, para o governo federal, startups são empresas com receitas de até 16 milhões, tem uma inscrição de CNPJ até 10 anos e ter essa declaração de nova simples no auto constitutivo, mas ela também suga um pouco dessa definição aí. Agora sim, pessoal, para concluir e antes de encerrar, deixo algumas reflexões aqui para vocês que eu queria compartilhar um pouco ao longo dessa trajetória, tá? Eu acho que é importante trazer que não existe receita de bolo quando o assunto é inovação, tá? A inovação não é e nem deve ser a resposta para qualquer problema e qualquer desafio. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, quando a gente fala de inovação, a gente tem que estressar o erro e conviver com a falha, tá? Errar e aprender são partes essenciais do processo inovativo. Ou seja, se a gente quer inovar, a gente já parte, no mínimo, que vai ter risco e vai ter algum certo grau de complexidade. Se a gente não quer errar, pessoal, não tem como inovar, tá? Vai errar, e o importante é errar com consciência para aprender em cima desse erro. Esse é um ponto mais importante possível, tá? Mas que vai errar e vai falhar é importante, porque senão a gente não está inovando, não está criando algo novo. Criar algo novo sem ter essa premissa não está inovando, então é mais fácil não inovar. O terceiro ponto que eu deixo aqui é o tomar o risco com a fetichização da inovação aberta, tá? Nem todo desafio ou problema precisará ter uma atuação com atores externos, tá? E aí eu faço a provocação da inovação aberta interna, tá? Às vezes é importante ter estruturas de inovação interna dentro da própria organização. Então, às vezes, a resposta está com o vizinho, está com a vizinha, está com outro departamento, né? E eu vejo e é importante ter essa lógica, porque, como eu falei, a inovação ela é transversal. Tá? E aí eu acho que nem todos os desafios eles precisam ser resolvidos com estratégia de inovação aberta. Tenho consciência que inovação aberta é um processo custoso. Então, para valer a pena, e quando eu falo aberto, com interação com o ecossistema, é custoso. Então, se quer fazer alguma coisa assim, vai exigir investimento e, eventualmente, é importante ter clareza que pode dar errado, e aí, dando errado, talvez até uma cobrança maior sobre o custo investido ali. É importante trazer que inovação depende de pessoas, tá? Isso é fundamental. Inovação é pessoas, processo de gestão. Então, a construção de competência das pessoas e capacidade de organização é fundamental para que a inovação aconteça de forma sistêmica. E investir nas pessoas é fundamental nesse processo. A inovação é transversal da organização. Então, inovação não é necessariamente responsabilidade de uma única área, tá? Apesar das organizações terem uma área que é incumbida da temática inovação, não significa que só essa área inova. Pelo contrário, todas as áreas inovam. Talvez essa área ela vai ser incumbida de ser a grande orquestradora para que a inovação seja um insumo institucional, mas a inovação ela tem que ser permeada em toda a instituição. E por fim, pessoal, a importância da gestão e a disseminação de conhecimento, tá? Eu sou um grande, até por causa do meu doutorado que é sobre falha e gestão de incerteza, eu sou um grande perpetuador da importância da falha e da convivência do erro e da convivência com a falha, mas dentro de uma loja de gestão do conhecimento. Né? A gente tem que garantir que as experiências empíricas que às vezes algumas pessoas vivenciam sejam explicitadas.
E aí eu faço a provocação da importância da difusão, de inclusive não só falar dos casos de sucesso, de quando eu consegui inovar com tal ator super legal, gerou uma receita, um ROI gigantesco. Não. É importante gerar até os casos que deram errado, falar dos casos que deram errado, fazer essa gestão, porque é isso que vai construir conhecimento tácito em outras pessoas. E quando eu falo conhecimento tácito, é da pessoa, sabe? Porque o mais difícil é, eu, Felipe, tenho um conhecimento. Eu explicitar esse conhecimento não necessariamente faz com que vocês internalizem esse conhecimento. Como é que vocês criam essa roda? Né? E isso dentro de uma organização é fundamental, tá bom? Bem, pessoal, peço desculpas se eu acabei sendo bastante alongado e também se eu acabei me alongando demais. De qualquer forma, eu deixo meus contatos aqui, tanto meu celular pessoal, meu e-mail institucional, e aí fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tá? E peço desculpa também se eu acabei falando rápido, porque eu sabia que estava um pouco preocupado com o horário de vocês, tá bom? Então, agradeço muito aí o tempo pela oportunidade. Né, Felipe, muito obrigado. Foi uma aula de faculdade, basicamente, né? Foi muito conteúdo, acho que é muito proveitoso para todo mundo aqui. Não sei se o Iveson quer dar uma palavrinha. Tá. Só Então, quero cumprimentar o Felipe aqui, que é um amigo de longa data aí também, amigo pessoal, e a gente discute muito isso, né? Então, quando eu falei, puto, o tema é a gente colocar as bases iniciais de inovação, eu falei, vou pegar um cara que me ensinou algumas coisas aqui. Aí eu falei, vou falar com o Felipe para ele trazer também um pouquinho das falas que ele fez para mim lá atrás, para a gente ajudar também a conceitualizar um pouco mais o que é inovação. Então, foi ótimo, Felipe, obrigado mesmo aí pelo tempo, pela forma como eu apresentou também, que foi super simples, isso é super importante. Obrigado mesmo, cara. Nada, eu que agradeço, eu que aprendi contigo, meu cara. Palavra gentis do seu lado aí. e acho que é nessa pegada de mostrando, né, da importância tanto para a empresa, para o próprio indivíduo, para o país como um todo, sobre inovação, né, esses temas básicos, básicos não, temas base, né, porque de básico a gente sabe que acaba não sendo muita coisa, mas vendo essa importância, né, de poder capacitar as pessoas, não só a área de inovação, porque acho que você trouxe muito bem, Felipe, de inovação não está só em uma área, só com uma pessoa, só com uma frente, é algo que todo mundo consegue, até porque não está 100% ali envolto de tecnologia, né? Está envolto também de outras frentes, então todo mundo pode. Por conta disso, eu gostaria até, aproveitando, de lançar aqui, exclusivamente para todo mundo que está olhando, vendo essa live, o nosso programa, né, nosso da Vital, programa de cultura de inovação, visando exatamente isso, de poder capacitar pessoas que não são da área de inovação nesse tema. Então, nosso programa é o Creative, né, nosso programa de cultura voltado para as Unimedes do estado de São Paulo, em conjunto com o DHI aqui da FESP para poder nos ajudar, está nos ajudando a criar o programa, a divulgar e tudo mais. Qual que é o grande objetivo, né, de ter um programa de inovação, de cultura de inovação? Nossos objetivos são principalmente quatro, então é a gente poder estimular esse pensamento criativo, esse pensamento inovador, que o Felipe muito bem trouxe para a gente, que é importante, criar um ambiente de livre expressão de ideias e desenvolver a colaboração entre as Unimedes, exatamente para isso, né? Essa parte da inovação aberta, de a gente poder dividir conhecimento, tanto entre Unimedes, entre áreas, sem ter também um preconceito de, será que eu falo isso, será que eu falo aquilo? Não, da gente poder ter essa livre expressão de ideias, e o principal também aqui do objetivo do programa em si é de capacitar colaboradores que não são de inovação nesse tema e que nos ajude a levar o tema inovação, os conceitos de inovação para as outras áreas, para as outras pessoas, ou seja, para dentro da sua Unimed. Com isso, a gente desenvolveu, né, os agentes de cultura de inovação, que vão ser essas pessoas responsáveis por ajudar a levar a cultura para a sua região, para a sua Unimed, para dentro dos colaboradores ali, seja RH, marketing, vendas, financeiro, jurídico, para que todo mundo permeie um pouquinho, né, entenda um pouco sobre o que é inovação e consiga colocar na sua área.
além, lógico, de serem capacitados em diversos assuntos sobre inovação. E com isso a gente também terá um ranking desses agentes que ao longo do ano vão tendo algumas premiações e benefícios. E qual que vai a jornada desse agente, né? Então, primeiro, a gente está lançando o programa. Aqui em março, ou seja, agora nesse mês que vem, a gente vai fazer a seleção. Vão ser 200 pessoas que vão participar disso no estado de São Paulo como um todo. Quem serão essas pessoas? Vai ser muito ainda decidido em conjunto com o DHI e com o Comitê de Inovação e Empreendedorismo do Estado de São Paulo, né? Ou seja, aqui no Estado de São Paulo a gente tem um comitê que está olhando sobre esse assunto de inovação, então a gente vai, junto desses, entender a melhor forma de selecionar essas 200 pessoas, onde a gente terá uma capacitação dividida em 2 turmas de 100 pessoas. A capacitação é online, assíncrona, então a pessoa poderá fazer no tempo dela, lógico, indo num período aí de 3 meses, que é cada uma das turmas, porque acabou o 3º mês, é cortado o acesso. E para no final, em outubro, a gente ter um evento, um estilo hackathon, a gente ainda está estruturando certinho para poder fechar esse ciclo, trazer, dividir conhecimentos, aprendizados, cases, e quais são os pré-requisitos desses agentes de inovação. Então, ele não tem necessidade de ser de um cargo, de uma área específica, exatamente por causa disso. A gente não quer que seja a pessoa de inovação ou a pessoa de TI, a gente quer levar isso para todos os colaboradores. Precisa ter a capacidade de poder gerar essa interação entre áreas para realmente conseguir levar os conceitos, os assuntos de inovação para dentro da sua Unimed, ajudar a divulgar ações como essa da Vital, a live, né? De novo, a gente tem live todo mês, então conseguir levar esses conteúdos para as pessoas. A gente tem alguns parceiros que fazem eventos online específico para áreas, por exemplo, um evento sobre fintechs, por que não levar isso para as áreas financeiras de dentro da sua Singular, para poder, né, todo mundo poder levar. Então, eu falei fintech como exemplo, tem HR Techs, que é para o RH, financeiro não, jurídico, Martechs, enfim, uma imensidão de áreas, né, que a gente acaba fazendo em silos, mas que esses parceiros fazem, a gente consegue levar para essas áreas específicas, e também autonomia para conseguir avançar com esses processos, ou seja, a gente precisa de alguém que consiga levar a cultura de inovação sem ter muitos entraves. Então, de certa forma, esse é o nosso programa. Fiquem, deixa eu parar aqui. Né, aí eu convido a todos de ficarem atentos às comunicações que a Vital vai fazer, as comunicações do DHI e do Comitê de Inovação também, né? Ou seja, muito provavelmente as pessoas de inovação da região de vocês vão participar, vão estar cientes, para quando a gente lançar as inscrições, aí que tem aí quem quiser participar, entusiastas, consigam participar disso, que é muito legal, um desenvolvimento para todos, acho que não só como para a área em si, para a Unimed, mas muito pessoal também, que acho que conhecimento ninguém tira da gente, é algo que engrandece como profissional também. Inovação é um tema que cada vez mais vai estar no dia a dia, cada vez mais permeando as áreas, não só nas Unimeds, mas em todas as empresas, governos, no mundo como um todo. Então, você ter esse conhecimento é muito grandioso como desenvolvimento pessoal. E acho que no mais é isso. Não sei, Felipe, você gostaria de dar uma palavrinha final antes de a gente encerrar aqui? Se não, também não tem problema. Eu queria convidar as pessoas a fazerem alguma pergunta para o Felipe. Talvez o conceito pode ser novo para muita gente, e a gente tem aqui a Felipe à disposição com a gente. Talvez se alguém tiver alguma pergunta, quiser explorar alguma curiosidade, o que seja, a gente está aqui para debater.
Todo mundo entendeu tudo? A gente também. A gente também. Mas, não, eu só queria, de novo, queria reforçar aqui a apresentação do Felipe. Acho que trouxe conceitos que são bem importantes para a gente. A gente tem desenvolvido aí ao longo dos últimos 2 anos todo um reposicionamento das estruturas de inovação no estado de São Paulo. A gente tem apoiado o crescimento das estruturas de inovação nas Unimedes do estado de São Paulo também. Então, queria colocar a gente de novo à disposição das equipes como um todo para tirar dúvidas, para discutir mais sobre inovação, para entender como a gente pode aplicar esses modelos, esse conceito que o Felipe trouxe dentro das Unimedes de vocês, tá? Reforçar esse convite para esse programa de cultura, que eu acho que é uma das bases para a gente começar a discutir inovação no mesmo nível aqui que o Felipe conseguiu trazer para a gente de forma fácil, de forma simples, de forma clara. É legal a gente ter esse letramento, né, essa base conceitual bastante alinhada, para a gente poder depois dar os passos seguintes desse processo de inovação. Um dos pontos que eu queria ressaltar que o Felipe trouxe aqui é a inovação não é vontade louca, inovação é um processo, gente. Ele tem começo, meio e fim, existem vários modelos que a gente pode testar para aquilo que melhor se encaixa à realidade das Unimedes, mas ele é um processo, tá? Ele tem intenção, é uma estrutura intencional para a gente conseguir chegar nos objetivos que a gente tem por meio da inovação. A inovação por si só também não pode ser um objetivo, que eu gostaria de acrescentar. A gente precisa alcançar os novos objetivos por meio da inovação. A gente tem objetivos que são estratégicos da empresa, objetivos que são estratégicos da nossa companhia, objetivos que a gente tem de conquistar, e a inovação ela é um meio para isso, tá? Então, acho que também é um dos aprendizados aqui. Acho que a gente trouxe bastante informação, bastante coisa que eu vou chover no molhado aqui para falar, que a gente está muito alinhado nos conceitos. Mas eu queria, de novo, agradecer, deixar aqui aberto. Caso vocês tenham outras perguntas que vocês quiserem fazer, quiserem mandar por e-mail para a gente pode repassar para o Felipe depois, a gente fazer uma troca também de forma simples. A gente vai trabalhando isso junto com vocês, tá? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço, Felipe. Se quiser fazer uma palavrinha final aí, por favor. Não, bem rapidinho, Ives, sim, Vinícius, em nome de vocês e de todo o Unimed, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, a vocês todos e todas que ficaram até o momento para ter esse papo sobre inovação. Eu também fico à disposição, tá, pessoal? Fica à vontade de mandar e-mail, me adicionar no LinkedIn, mandar no WhatsApp. Vai ser um prazer poder bater um papo. Eu trouxe bastante coisa mesmo. Eu acho que a ideia realmente é sempre deixar a cabeça ali fervendo, e eu acho assim tem muita coisa sendo debatida, sendo discutida hoje em dia, e eu acho que a gente está num momento muito oportuno. E como bem o Ivan se apontou, a gente sempre tem que partir de um problema. A inovação ela não nasce, ela não é por si, ela não é fim em si. Né? Assim como tecnologia nunca é fim em si. Né? E eu acho que é importante sempre trazer isso. E esse é um recado, pegando até o ponto que o Vinícius trouxe, a inovação ela é da organização. Né? Ela é como um todo. Ela não deve ser colocada, ela é uma ação transversal, por mais que eventualmente tenha entidades que tenham uma certa atribuição para isso, eu acho que ter um movimento, ter uma organização inovadora é fundamental, tá bom? Então, eu fico à disposição, agradeço muito a atenção de todo mundo, e no mais, fico à disposição, e brigadão mesmo, pessoal, pelo convite e pela oportunidade. Perfeito, muito obrigado, Felipe, Ibsen. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. De novo, obrigado por todo mundo. Fiquem, né, atentos às comunicações da Vital para ver do programa de cultura. E todo mês a gente está fazendo também lives, tem conteúdos no nosso blog para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, de diversos assuntos, não só inovação sobre saúde, mas diversos outros assuntos que permeiam aí o tema inovação. De novo, muito obrigado e um excelente final de dia para todos. Tchau, pessoal, Tchau. valeu.